Certo, então eu vou falar das questões de modo geral, tá? Não vai dar tempo de resolver toda a lista, mas eu vou dar dicas. Acho que é melhor para vocês tentarem resolver aqui. Beleza, a primeira questão, na verdade, a primeira e a segunda, ela fala de espaços vetoriais. E de fato, para você resolver a primeira questão e a segunda, é preciso você ter em mente o que, que é a definição daquele espaço vetorial, né? Que é aquele conjunto que atende 8 condições e ele tem que ter duas operações definidas, uma chamada de adição e outra de multiplicação por escalar, que muitas vezes não é aquilo que a gente está habituado, né? Não é o convencional, o usual para a gente, como acontece aqui na questão um e na questão 2, certo? Porque se a gente parar para analisar aqui, ele dá dois vetores, dois pontos, e define para a gente duas operações, a adição e a multiplicação. Então, aqui na questão um, o que, que ele dá para a gente? Né? Aqui o mais V vai ser definido como um vetor de dois componentes, né? Então vai ter uma soma de dois vetores, cada um com dois componentes, só que ele é definido de uma forma bem diferente, né? x1 com x2 mais 1, a primeira coordenada do vetor resultante. E a segunda é y1 mais y2 menos 2. Esse aqui é a adição definida nesse conjunto, certo? Pode fazer sentido? Talvez sim, talvez não, mas o que importa é que não é se a operação faz algum sentido para a gente ou não, mas é que existe, de fato, essa definição aí. E a outra operação é a multiplicação por escalar. Aí define da seguinte forma, né? Então, a multiplicação de um alfa, que é o escalar, vezes um vetor xy, ele vai ser dado como alfa x mais alfa menos 1. E a segunda coordenada aqui é alfa y menos 2 alfa mais 2, certo? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar lá, ver a definição de espaço vetorial, né? Que é aquelas 8 propriedades que a gente viu, e provar que cada uma daquelas propriedades é válida para as duas operações, certo? Então, eu vou fazer aqui, iniciar a primeira. Então, só para dar ideia para vocês, que você, a partir daí, acho que dá para passar aí. A primeira operação lá, dependendo do livro, né, pode estar propriedade, pode ser axioma também, em algum livro tá assim, é o seguinte, ele fala que a comutatividade é válida no espaço. Então, U mais V tem que ser igual a V mais 1, sempre, né? Essa comutatividade, ela garante que você pode fazer esse tipo de operação lá esse tipo de propriedade em qualquer conjunto, ou qualquer vetor, na verdade, desse conjunto aí, certo? Então, a gente tem que mostrar que isso aqui é válido. Aí tem várias formas de você mostrar que isso aqui é válido. Você pode partir de um lado e chegar no outro, que geralmente é o que a gente recomenda, ou você pode fazer os dois lados e mostrar que vale a igualdade, certo? Então, bora fazer aqui, ó. Na verdade, você vai perceber que basta você entender se os elementos envolvidos aí vai fazer sentido as operações ou não. Então, por exemplo, aqui, ó, para fazer essa propriedade, o que a gente vai fazer? A gente vai somar, como está definido lá, e, além disso, ver se também é válido, né? Então, bora lá. Então, U mais V, como é que é definido, né? O U e o V são os mesmos que vai estar definido aqui no conjunto, não vou mudar. Se você pode mudar, colocar A, B, C, D, qualquer outra variável que você entenda, que são dois vetores diferentes, certo? E aqui eu vou fazer isso. Eu vou, como está definido aqui na operação. Então, será x1 mais x2 mais 1. E que é y1 mais y2 menos 2, certo? Esse aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Né? Diante disso, eu vou tentar fazer a mudança para chegar no outro lado. E aqui é bem tranquilo, né? Por quê? Simplesmente eu faço a mudança em relação aqui aos valores envolvidos. Então, aqui ficará x2 mais x1
mais 1, y2 mais y1 menos 2. Por que isso aqui é verdade, né? Porque eu fiz essa conta aí, simplesmente não precisei mostrar nada. Porque os valores envolvidos aqui são números reais, como está lá no iniciário, né? O IV são definidos, um binário V, o conjunto um espaço, definido sobre os reais. Então, esses caras aí, esse x1, x2, os próprios 1 e o 2 são números reais. E lá, nos reais, é válido essa comutatividade. Né? A gente sabe que o 4 mais 1 é 1 mais 4, sem perda de veracidade aí, certo? Então, aqui eu só fui fazer a comutatividade dentro do vetor, que é válido. E aqui é como se a gente reescrevesse, né? É uma volta. Se a gente for para analisar, quando eu faço essa comutatividade, mudo de x1 para x2, né, troca a ordem, isso aqui me dá x2, y2, e o segundo vetor é x1, y1, né? Ou seja, esse cara aqui é o v mais u, é a volta, como eu queria mostrar. Se você fizesse daqui para cá também, nesse sentido, seria a mesma coisa, porque isso ia mudar o sentido das operações. Ou seja, a primeira questão, de fato, é um pouco mais trabalhosa, ela não é difícil, talvez como as pessoas pensem, mas na verdade ela é trabalhosa, porque você tem que mostrar que vale aquelas 8 propriedades. Em relação à aplicação, à aplicabilidade das questões, também foi uma questão, foi perguntado para mim durante o período. Na verdade, é mais por questão de assimilar conteúdo, essas primeiras questões de espaço vetorial. É uma definição, de fato, extensa, né? Mas é importante que a gente tenha em mente como é que é definido, né? Apesar de a gente não... Você vai fazer isso, digamos assim, poucas vezes na sua vida, não vai precisar estar demonstrando que sempre um espaço é um espaço vetorial, né? Porque a gente já toma isso como verdade nas nossas operações, nossos trabalhos. Quando a gente está resolvendo algum problema matemático, físico, químico, que envolve a álgebra no meio aí, né? Fazer operações, isso acontece e a gente não precisa falar que lá no meio das operações, aqueles elementos, aqueles números que envolvidos lá, são elementos de um espaço vetorial, certo? Ou seja, então, é importante que vocês saibam que isso aí, né, você vai fazer uma vez na vida, como eu falei, para a questão de você entender que, de fato, opa, fechei aqui. Deixa eu voltar para o meu... Pronto, voltou. Como eu estava falando, né, essa definição você vai utilizar, porque, pelo menos uma vez que você está estudando a parte de álgebra e álgebra linear, é importante que você entenda a definição de álgebra de espaço vetorial e, de fato, prove, né, que aquele conjunto que você está estudando ele é um espaço vetorial, que tem todas as propriedades, é uma coisa que a gente já utiliza, porém, para a gente talvez não é tanta aplicabilidade, certo? Então, essa vai ser basicamente a dica da primeira questão aí, você vai ter que mostrar as outras propriedades que são válidas lá naquele conjunto, nesse conjunto V aqui no caso. A segunda, ele já dá a dica para vocês que ele não é um espaço vetorial, que é o contrário, né? Ou seja, e para a gente mostrar que um espaço não é vetorial, é muito mais fácil do que mostrar do que ele é, né? Por quê? Porque para mostrar que ele é espaço vetorial, tem que mostrar que atende aquelas 8 propriedades, certo? Enquanto que para mostrar que não é espaço vetorial, basta você mostrar que pelo menos uma das 8 lá, da parte da adição e as 4 da multiplicação por escalar, ela vai falhar em algum momento, certo? Se falhar em algum momento é porque uma propriedade não vai ser válida, aí você vai ter problema em questão de operação, aquele conjunto não vai satisfazer todas as operações que necessita tudo mais, então não é espaço vetorial. E a questão 2 já dá essa dica para vocês aí, né? Que ele não é espaço vetorial. Além disso, né, se você entende, já está entendido bem
que acontece quando a gente quer mostrar que ele é espaço vetorial, só pela definição dele você já consegue garantir ou pensar, né, ter uma ideia lá, porque não vai ser vetorial esse espaço aí, ó. Porque é o seguinte, né, o V ele está definindo o seguinte, eles são todos elementos, né, X, tal que o X pertence aos reais, porém tem uma restrição. Ele fala que o X é sempre positivo aqui, né? Estritamente, né? Não, nem o zero ele está incluído aí. Bem, se esse cara aqui é sempre positivo, alguma propriedade daquela vai falhar, certo? E a dica que eu dou para você é o seguinte, que a propriedade vai falhar, pelo menos que dá para ver, é que não existe o seu oposto aí, né? Então, bora relembrar aqui, uma das 8 propriedades lá, deixa aqui embaixo, bem aqui, tá bom? É o seguinte, eu não sei a ordem, não tô lembrado agora, mas é a seguinte propriedade, ou pode ser lá a axioma também, né? Que dado qualquer elemento, então, vou deixar, dado um x pertencente ao espaço vetorial, ou melhor, ao espaço, né? Vai existir, né? Um cara que é o menos x, tal que, quando eu fizer x, um mais um menos x, esse cara aqui ele vai ser zero, certo? E perceba o seguinte, essa aqui é a definição geral, né? Não, sempre a gente tem, como a gente não está habituado com esse tópico, questão de espaços vetoriais, da álgebra linear, a gente tenta pensar que esse cara aqui é um número real, o menos x também é um real, e o zero é o zero mesmo. Nem sempre acontece isso. Como eu falei para vocês lá no início da disciplina, os caras envolvidos aqui pode ser qualquer elemento de qualquer conjunto que satisfaça lá as operações. Pode ser uma matriz, pode ser uma função, pode ser um vetor, ou seja, qualquer coisa que vai atender a propriedade. Se atender, é porque ele é um vetor e aquele cara é um espaço vetorial, certo? Então, nesse caso aqui, né, a gente vai mostrar que não é válido, né? Primeiro, de fato, né, se a gente for olhar aqui essa propriedade, o zero não vai ter, a gente viu lá por definição do conjunto, o conjunto V, repetir aqui, ó, eles são o X, tal que o X pertence aos reais, e além disso o X é positivo estritamente. Essa restrição aí mata totalmente a questão do conjunto ser vetorial, porque aqui a gente já sabe que não vai ter o seu elemento oposto, e além disso não vai ter o zero, certo? Aí, tá, professor, como é que eu mostro que isso aí realmente vai falhar? Aí você vai mostrar aqui. Você vai usar a definição. Então, dado, eu vou pegar aqui o x, né? Vamos lá. Dado x pertencente ao V, que é o conjunto que eu estou estudando aí, vou supor, né, que existe, vou colocar aqui, um menos, aí no caso aqui, vou chamar de outra letra só para diferenciar, tá? Vou supor que existe um menos, melhor, um U pertencente a V, tal que, quando eu fizer a operação de x com mais U, esse cara aqui me retorna zero, certo? E mais uma vez, reforçando, quando eu falar em zero, entendem por zero ser uma coisa, é um elemento neutro desse conjunto aí. Pode ser o próprio zero? Pode. Pode ser qualquer outra coisa também. Certo? Então, dessa operação aqui, resulta o seguinte, que o meu x, ele é, melhor, o meu u, né, eu estou procurando u, eu vou resolver a equação em u, ele é menos x. Porém, isso aqui é uma contradição, né? Por que é uma contradição? Porque o conjunto da formato definido, ele fala que o x ele é positivo sempre. Logo, isso aqui implica que não existe, né? Não, assim, não existe o elemento oposto ou simétrico, talvez pode aparecer também assim, no conjunto.
Logo, o V não é espaço vetorial. Pronto. Ou seja, eu queria mostrar que o conjunto lá não era espaço vetorial. Então, eu olhei a definição dele, como está definido. Aí eu suspeitei que ia falhar alguma coisa. Aí essa questão vai muito como você está na sua prática. Aí qual seria a pessoa? Eu não tenho essa prática de ver que o conjunto lá, como está definido, ele não vai atender a propriedade. Aí você tem que fazer uma por uma, né? Não tem jeito. São 8 propriedades. Você começa a fazer desde a primeira, né? Uma por uma, e alguma delas vai falhar em algum momento. Pode ser a primeira, pode ser a última. Aí vai ser a questão como você está resolvendo. Mas se você já está habituado, já entendeu a definição, vá direto naquela que você suspeita, né? Que vai acontecer e tenta provar que aquilo é falso, né? Não é verdade que está valendo. E foi o que aconteceu, né? A gente pegou a definição, viu que ele é sempre positivo, aí você pensa, tá, mas sempre positivo significa que não vai ter o negativo. Se não vai ter o negativo, significa que não vai ter elemento oposto, né? O simétrico em relação à soma. Aí a gente, de fato, a gente mostrou que esse cara não existe, não é válido no conjunto, e assim você mostra que esse conjunto não é um espaço vetorial, certo? Essa aqui, basicamente, é a segunda questão. E outro detalhe também é que não existe só essa propriedade aí, né? Existem outras propriedades que vão falhar, né? Não só essa. O próprio elemento Newton, né? O zero lá, tem que ver como é que é a cara do zero, se ele vai existir ou não. Se ele não existir, ele não é também espaço vetorial, né? Beleza? Essa foi a primeira, a segunda questão. A primeira e a segunda questão, como eu falei, é mais uma questão de você entender o conceito, o que é espaço vetorial, por questões mesmo de assimilar conteúdo, né? Questão de aplicabilidade, praticamente a gente não vai ver, a não ser que você queira ingressar na área aí da matemática pura e fazer resultados, né? Aí sim, de fato, você precisa mostrar que tal conjunto que você está trabalhando, ele é vetorial ou não, certo? Mas, de modo geral, para nossa área aqui, não precisa mostrar sempre com espaço vetorial, né? É importante você saber a definição dele e o exercício veio para isso, né? Para você praticar e mostrar que, de fato, ele é um espaço vetorial. Tá, a terceira questão. A terceira questão, ele deixa eu ver aqui, é uma questão apenas de operações, certo? O que acontece aqui na terceira questão? Ele dá 3 vetores, ele dá uma pequena equação vetorial aqui, ou uma equação também com 3 pontos, certo? E você vai resolver essa equação. O que é mais interessante aqui, na verdade, quando você for resolvendo essa equação aí, é você observando as propriedades que você está envolvendo do espaço vetorial. Aqui, os 3 caras envolvidos, eles pertencem ao R3, né? É o nosso espaço. E o R3, né, com as suas operações usuais que a gente conhece, ele é um espaço vetorial, né? Ou seja, a soma, definiram lá componente a componente, x1 com x2, y1 mais y2, z1 com z2. Essa aqui é a soma. E a multiplicação por escalar é a multiplicação do escalar por cada componente do vetor. Pronto. Essas aqui são as operações usuais do R3. Tranquilo. Você vai resolver a equação. Acho que isso aí todo mundo conseguiu. Na variável, no caso aqui, a variável x na yz, certo? E, no final das contas, a questão da questão é você observar as operações envolvidas aqui e justificar, na verdade, ver, não, observar as 8 propriedades do espaço vetorial que está envolvido aí nessa operação. Perguntas? Pode perguntar, quem levantou. Professor, aí nessa, acho que é na segunda aí, tem um xzinho aí, 3u mais 2x. Esse Deixa x eu, é um vetor também? deixa eu observar aqui. 3x. 3u mais 2x. Esse xzinho é um vetor? De fato, aqui, boa observação. Esse x aqui não existe. Porque, olha só, a equação está em U, V, W, né? São os vetores envolvidos. Provavelmente esse cara aqui ele vai ser V ou vai ser W. Então, eu vou só corrigir logo aqui. Como que vocês mencionaram?
Aproveita também para corrigir aí. Correção. É 3U mais 2V, agora V mais W. Certo? Deixa eu ver. Só confirmar. O item 3, ele dá o sistema. Não, desculpa, tá correto sim. Eu confundi aqui o item 3 com o item 2. O item 2, de fato, ele é uma equação vetorial, né? E pelo fato desse aqui o U, o V e o W são vetores, você vai resolver a equação em X. Nesse caso aqui, o X ele é variável, né? Aí o que acontece? Como o X é variável e o que está envolvido aqui são vetores de duas componentes, o X ele é a outra forma também que tem duas componentes. Vai ser um A e um B que você vai encontrar aí, certo? ABC. Então, Um vetor ABC. Exatamente. Então, de fato, tá correto aí o que tá confundindo. Então, realmente é X aí, então é 3U mais 2x igual a V mais W. Você vai resolver a equação e a variável, em caso, é X. Mas no final das contas, tem que encontrar um vetor com duas componentes aí, né? Um ponto com duas coordenadas. Então, ele faz parte, né? X, no caso, da equação. O X realmente ele tá aí. Tá bom, entendi. Beleza. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. A terceira é a mesma coisa, né? No caso é um sistema agora, não são duas equações que estão envolvidas aí. Aqui fica a critério de quem está fazendo. Então, a gente chegou a ver alguns métodos diretos para resolver o sistema linear. Você pode já substituir aqui os vetores, né? Tanto aqui ó, em U, em V, aqui embaixo também em V, e resolver o sistema por substituição direta, ou ainda você pode fazer a substituição antes de substituir os vetores, né? No caso aqui, ó, o meu V, ele é da forma y mais 2e. E essa equação aqui, você pode substituir na primeira, né, no lugar do V, aí você vai encontrar uma equação também em x e y, certo? Então, você vai tentar resolver a equação e achar quem são y. Deixa eu ver aqui. Y e z pertencentes ao R3, certo? Só corrigindo aqui, aqui o A, B, C, tá? Alguém me falou, eu não coloquei aqui. São três componentes, A, B e C, o vetor X do item 2. A mesma coisa que o item 3, tanto o Y como o Z, eles têm três componentes. Então, você vai resolver o sistema e achar uma coisa com três componentes aí. Perguntas? Nesse caso aqui, isso, exatamente, essa coisa aqui é menos negativo. Nesse caso aqui, se eu substituir direto, o mais y, ele é da forma y menos 2e mais z, né? Logo, meu u, ele será igual a menos z. Essa aqui é uma solução. E a outra solução, se o meu u, ele é menos z, então significa aqui que meu y aqui, ele é 2 vezes menos u, né? Mais v. Pronto. Então, isso aqui é a outra solução. Aí, no final das contas, só substituir aí que são os vetores e encontrar quem são o meu y e quem é o meu z, certo? Aí, como eu falei, a questão em si não é difícil, é só fazer a questão das continhas aí, fazer as operações. Só que o que é interessante você observar, quando for as contas, são as operações envolvidas aí, né?
toda vez que você faz essa mudança de um lado para o outro da equação, ou então quando você multiplica por um valor negativo, ou divide algo, é porque você está usando alguma propriedade daquelas 8 lá, que a gente estava vendo de espaço vetorial, né? Então, é importante observar isso aí nas operações. Questão 4. Questão 4 mostra que ele é subespaço. Novamente, também são questões que, para assimilar conteúdo, a questão 4 na hora de 4, 5, 6, 7, 8, né? Envolve subespaço. Subespaço, aí tem que lembrar, né? Então, para mostrar que um conjunto de subespaço, né? Tem que mostrar 3 propriedades. A primeira, né? Um izinho, é mostrar que a soma é fechada, ou seja, dados dois vetores do subespaço, no caso, vou chamar de U e V aqui, mostrar que a soma U mais V pertence ao subespaço ainda, né? Mostrar que é fechada a soma. A segunda é mostrar que o escalar, né? Então, a multiplicação por escalar, o alfa U pertence a V, né? Sendo que o alfa é o escalar e U pertence a V. Nós são duas propriedades só, né? Mostrar que a soma é fechada e também a multiplicação por escalar é fechada aí, pertencente ao conjunto. Então, o que você vai olhar aqui, né? Você tem que ver a definição do conjunto. Aí, do jeito que está definido aqui, e mostrar se ele é ou não subespaço. Por exemplo, na questão 4, deixa eu colocar aqui embaixo, ele é o seguinte. Então, aqui, a questão 4, o V, ele é elementos da forma de duas componentes, x, y, tal que a minha segunda componente é sempre zero. Deixa eu ver se é isso mesmo, para confirmar aqui. Isso mesmo. São sempre para-ordenados, no caso do R2, né? Tal que minha segunda componente é sempre zero. Certo? Ou seja, eu quero pegar um vetor de V, então, dado um U pertencente a V, significa que meu U é da forma x0. Sempre. Então, para mostrar a primeira propriedade, vou passar a dica para vocês. Só utilizar lá, né? Então, eu vou ter que U mais V tem que ser dois caras do próprio V, né? Conjunto. Então, tem que ser uma forma x0 e o outro, sei lá, pode chamar de qualquer outra coisa, chamar de y0. Certo? Você vai fazer operações, no caso aqui ele não define operações, significa que você vai usar as operações usuais do R2, que é somar componente a componente e multiplicar lá o escalar por componente a componente. Então, nesse caso aqui ficará x mais y e aqui 0 mais 0, né? No final das contas, esse cara aqui me dá um x mais y e um 0, a segunda componente. Certo? E, de fato, esse cara aqui pertence ao V, né? Ao nosso espaço vetorial, ao subespaço, desculpa. Por quê? O x mais y, ele pertence ao R, né? Ele é um número real. E a segunda componente aqui, de fato, o 0 pertence ao reais, como está definido o meu V lá. Então, é válido. Então, esse cara aqui já mostrou que vale a primeira propriedade. E a segunda, vocês vão fazer aí, mostrar que o alfa vezes um vetor U também pertence, no caso aqui ao V, né, que é o subespaço. Beleza? O elemento neutro, não precisa provar? O elemento neutro tá na definição do subespaço, lembrar aqui. É só pegar aqui. Porque o elemento neutro é o seguinte, ele de fato tem que estar lá, né? Porque se eu não estiver lá, ele não vai ser subespaço. Agora eu fiquei em dúvida. Deixa eu confirmar aqui.
Porque, de fato, se você mostrar que não existe o elemento neutro no conjunto, ele não será subespaço, né? Porque, de fato, ele nem vai ser espaço vetorial. Não precisa mostrar que ele é subespaço. Porque acontece o seguinte, ó. Quando você mostra aqui que vale tanto o escalar como a soma, esses caras eles estão aí, o zero está lá no meio, né? Porque o escalar ele é um real, né, um número real, e também a soma aqui, dois vetores, ele pode gerar o zero, né? Agora, caso, como está definido o conjunto, né, se você mostrar que o zero não está lá nesse subconjunto, aí de fato não vai ser subespaço vetorial daquele conjunto, né? Mas como o jeito está definido aqui, não precisa mostrar que o zero ele pertence ao conjunto. Automaticamente já vai estar. Quando você mostrasse, digamos aqui, a multiplicação por escalar e falhasse, digamos assim, aí teria um problema, né? Aí teria que ver com mais detalhes. Tanto é que o zero também pode ser que esteja lá também, essa multiplicação por escalar. Pode perguntar. Professor, o senhor acabou de falar que pela definição do conjunto o zero está aparecendo, por isso que a gente não precisaria definir um número neutro, né? Nesse caso sim, mas de modo geral, não precisa também Especificamente, mostrar que. Opa, não entendi. especificamente nesse caso aí. Aí, só que o senhor falou também que pela soma, tipo aí, nesse conjunto, ele só tinha a definição para o elemento y, né? Que ele é igual a zero. Mas para o elemento x, quando a gente faz a propriedade da soma, x mais y, pode ser que dê zero também. Então, não precisaria também, né? Por Isso, causa da soma. exatamente. Exatamente, isso que eu estava falando. Nesse caso aqui, como a gente mostrou que a soma ele está no conjunto, então também o zero vai estar lá, né? Por essa questão que você falou. Essa primeira coordenada aí pode ser zero. Então, de fato, no R2, e a gente conhece o zero do R2, né? Que é 0, 0, logo, esse cara pode estar lá, sim, o zero, então não precisa mostrar que o zero está nesse conjunto aqui. Beleza. A quinta questão, mesma coisa, a diferença é que eu estou agora no R3, né? Eu tenho duas coordenadas que são 0, 0, né? X, Y, x, 0, 0, pertence ao R3. O que é interessante ver desses caras aqui é que eles, de fato, são o nosso sistema tridimensional ajustado, né? Só pegar aqui, só a título de curiosidade, ó. Esse aqui é o nosso sistema tridimensional. Tem aqui nossos abscissas, nossas ordenadas e nossas cotas aqui, né? Que são os eixos. Tanto aquele conjunto lá, como definiu esse primeiro aqui, o que está no R2, no R3, o que acontece? Ele está pegando, ele está zerando, né, uma das coordenadas. Quando ele zera uma das coordenadas, ele está tirando uma dos eixos, né? Então, por exemplo, aqui agora que a gente vai estar falando, que é da quinta questão, que ele fala que tem x, y, na verdade o y e o z não são zero, né, nesse ponto, sempre. Então, significa que ele pegou o sistema tridimensional e simplesmente tirou dois semi-eixos aí, né? Tirou o Z e o Y. O que sobrou, teoricamente, né? Questão de gráfico aqui. Sobrou o X. E o X para a gente, né? Na questão de conjuntos, nada mais é do que os números reais, né? Porque o R3 ele é formado, né, pelo produto cartesiano de três semi-eixos, ou três semi-retas, tá? Que cada uma delas tem uma representação de um conjunto, que é o próprio R. Então, esse cara aqui é R vezes R vezes R, né? Esse cara aqui é o nosso R3. E, por definição, né, o R é espaço vetorial, né? Isso que a gente... É o brinco que a gente vem usando espaços vetoriais desde o nosso ensino base, né, ensino básico,
meio que intuitivamente lá. Desde que a gente começa a fazer operações já aritméticas, tudo aquilo lá já é de um conjunto. Geralmente são reais e, de fato, ele é um espaço vetorial. Então, como esse cara aqui ele faz parte de um espaço vetorial, melhor, o semi-eixo, né? Cada um deles é um espaço, logo o conjunto será um espaço vetorial. E no caso do exemplo aqui que eu estou pegando um ponto, esse cara aqui, ó, eles são os ternos, ou tríades aqui, ó, x00, tal que a segunda e a segunda e terceira componente são 00, né? Então esse cara aqui é só apenas uma reta, é um ponto, ele vai ser nosso R, e de fato ele vai ser um subespaço vetorial. Aí a mesma coisa, aí isso a gente mostra geometricamente, né? Aí, só que o intuito é sempre você mostrar algebricamente. Aí mostra as duas propriedades aqui, que são válidas, que a soma é fechada e a multiplicação por escalar, que de fato vai valer para as operações usuais do R3, pelo fato que o meu conjunto se resumiu ao R, né? Nosso conjunto reais vai valer a soma e a propriedades serão fechadas, e no caso, de fato, vai ser um subespaço vetorial. A questão 6, no caso aqui já dá dica, né? Não é subespaço, vai falhar em algum momento, do jeito definido aqui. E o que mostra aqui, é só observar o seguinte, o conjunto que ele dá vai falhar em algum momento, que é justamente tem um valor ali, né, que ele está fugindo da característica do R3, que é esse 1 aqui no meio, né? Pode perceber, toda vez que tem um valor, uma constante, um número real, que ele está na definição do subespaço ou do espaço, 90% das chances desse cara não ser um espaço vetorial, certo? Esse conjunto não ser um espaço vetorial. Nesse caso aqui, ó, só observar quem é graficamente, né? Ele fala que x está lá, então x não vai mexer, está aqui a semi-reta. A segunda componente, que é o y, é sempre 1. Então, bora imaginar que o 1 ele está bem aqui. Certo? Esse cara aqui, vou passar uma reta nele, só para ter uma ideia aqui mais ou menos. Esse cara aqui é a reta y igual a 1. E a segunda componente, melhor, a terceira, né? É 0. Não tem esse eixo aqui, o eixo das portas não tem. Esse cara aqui, o z é 0, ou seja, ele achatou esse eixo, o z aqui. Então significa que tem só esse conjunto aqui, né? Para qualquer ponto que eu pegue no x, eu vou ter aqui apenas um valor que está aqui no y. Então será, digamos, se eu pegar x igual a 3, aqui será 3, 1 e 0. Certo? Pode resumir apenas em 3, 1, né? Um par ordenado aí da R2. Mas, enfim, isso geometricamente. Para provar algebricamente, né, tem que mostrar que vai falhar a propriedade. De fato, a gente vai ver que a soma aí vai falhar, né? Não é fechado. Então, bora lá. Qual é a questão mesmo? É a questão 6, né? É a sexta questão. Tá, então, aqui, a questão 6, o conjunto é definido da seguinte forma, né? X, 1, 0, pertencente ao R3. Resumir aqui. Vou pegar 2, então vou pegar um U mais V aqui, o meu U deixar dessa forma mesmo, X, 1, 0, e o meu V aqui, Y, 1, 0. Esse cara aqui vai me dar um X mais Y, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 0. Pronto. Falhou aqui, né? Esse cara aqui não pertence ao meu V lá que eu defini. Justamente por causa da segunda componente aqui, ó. Ele é 2. Aqui a primeira componente tranquilo, né? A soma são 2 valores, vai dar um real, então não tem que fazer. Só que a segunda componente é 2, então isso falha. Que tanto da forma que ela é definida aqui o conjunto,
e também geometricamente não faz sentido, porque a única reta que vai ter é a reta real e a reta y igual a 1. Não vai ter nada além disso. Então, esse cara aqui não pertence ao V. Ele continua pertence ao R3, mas não pertence ao V, né? O R3 ele é espaço vetorial, mas como está definido aqui meu R3, meu V, ele não vai ser subespaço vetorial. Vai ser simplesmente um subespaço, um subconjunto aí do R3 que não vai ser vetorial, certo? Aí no caso, outra dúvida também, eu preciso mostrar que as duas falhas, não. Se você mostrar que um é propriedade falha, também já é suficiente para mostrar que aquele conjunto não é subespaço vetorial. Sétima questão, né? Agora que já envolve um pouco de matrizes. Ele dá um subconjunto das matrizes de ordem 2 para verificar se ele é ou não subespaço. Acho que travou. Não sei. Professor, está travando. Não sei se ele está escutando ainda. Acho que ele caiu, né? Ei, acho que sim. Vocês por um acaso fizeram um grupo aí para a gente se ajudar? Tem do Telegram, né? Consegue me ouvir? Sim. Foi só que caiu, todo mundo caiu aí. Algumas pessoas saíram em massa também. Não sei se foi o mesmo provedor de internet. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Até onde vocês ouviram? Já estava começando a questão. Questão 7. Deixa eu ver se está gravando, tá. Tá, então vamos falando aqui na questão 7, né, que fala sobre espaços. Que acontece o seguinte, que ele é mais próximo a uma matriz, das matrizes que são simétricas, né, ou seja, ela vai ser igual ao seu transposto. Então, bora pegar aqui, primeiro, só dar uma relembrada rápida. A matriz transposta é aquela em que, quando eu mudo, né, a sua linha e suas colunas, né, o que é linha vira coluna e vice-versa. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, na matriz A, da forma A, B, C, D, ou qualquer outra variável. A transposta dela vai ser a matriz AB, e aqui seria o C, D. Certo? A dica dessa questão é o seguinte, né? Para uma matriz ser simétrica, tem que ser a sua transposta ser igual a ela. Então, nesse caso aqui, basta a gente manter a mesma diagonal e mudar os valores dos extremos, que vai permanecer a mesma coisa, certo? Mudar que eu falo no sentido vai ser o mesmo valor. Então, por exemplo, um exemplo numérico aqui. A matriz M, a matriz 1, 2. Esse cara aqui, eu fixando, né, na verdade, qualquer diagonal aqui, e fixando os extremos, já vai ser sempre simétrico. Vou colocar aqui, digamos, 3 e aqui 3, certo? Quando eu calcular a transposta,
nossa linha lá. Então, aqui, ó, nesse sentido, é um 3. E nesse sentido aqui, é 3, 2. Ou seja, de fato, o M é igual a M transposto. Certo? Então, de modo geral, né, eu quero fazer isso de modo geral, não quero fazer apenas para algumas matrizes. Basta pegar uma matriz A, pertencente lá a esse conjunto. Então, aqui eu posso colocar aqui um A, digamos, e um B, e aqui será X, e aqui também será X. Pronto. Quando eu calcular a minha transposta, ele vai me dar AX, e aqui seria XB. Certo? Aí tem que mostrar que vai ser quem? Vai ser a soma é fechada. Então, o primeiro lá, mostrar, pegar uma matriz A, mais uma B, mostrar que ele pertence ao meu conjunto lá. No exercício aqui eu chamei de S. Mostrar que pertence a S. Lembrando que o A e B de fato pertence a S, né? Isso aí vai tá definido. Então, aqui, ó, eu vou pegar a matriz A, então, vou fazer a soma. Novamente, não está definido, mas só abrir um parênteses, o espaço M2, né, de matrizes de ordem 2 por 2, números reais, com as operações uais que a gente já conhece lá do tópico anterior, ele vai ser um espaço vetorial. Então, isso aqui você tem que levar em consideração já. Então, você vai pegar aqui a matriz A, AX, aqui é XB, mais a matriz B, eu vou mudar aqui, chamar de CY, YD, né? São duas matrizes, as duas pertencem ao S. Aí a soma aqui usual vai ser A mais C, X mais Y, aqui é X mais Y, e aqui é B mais D, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular ou determinar, né, achar a transposta dessa matriz aqui. Vou dar o nome para ela. Vamos deixar mesmo aqui, né? A mais B. Vou fazer agora A mais B transposta. É tranquilo aqui porque vai ficar ACXY, XY é BD. Pronto. De fato, esse cara aqui pertence a S. Aí só mostrar também o segundo item, que é mostrar que vale lá a operação com o escalar, né, com o número. Acho que é tranquilo, essa questão aí também é tranquilo. O que pode talvez diferenciar, se alguém tentou foi diferente, ou algo assim, é verificar as propriedades da matriz transposta, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, propriedades de A na T. São coisas que a gente verificar se é verdade. Se a questão é a seguinte, né? A pergunta é: se A e B têm transpostas, então A mais B é igual no caso A mais B transposta, é A transposta mais B transposta. Essa aqui é uma das propriedades, acho que a gente chegou a comentar por alto, lá não estou muito detalhe, né? Para saber se é verdade. Porque se você de fato garante que isso aqui é verdade, também fica como exercício para vocês, caso alguém tentou fazer assim ou não, também é uma forma de você mostrar que é válido lá aquela soma lá, essa soma aqui, né? Aqui a gente fez elemento por elemento, né? Porque imagina o seguinte, né? Abrindo aqui, pensando um pouco mais. Caso eu peça para vocês fazer isso aqui, mas com uma matriz de ordem, sei lá, 4x4, 5x5, né? Uma matriz maior. Aqui são só 4 elementos a matriz. Quando passa a ser uma matriz maior, vai ficar difícil, vai ficar trabalhoso, né? Vai ter mais elementos aqui, você vai fazer mais continhas para chegar no resultado que você queria. Você mostrando que esse cara aqui é verdade, essa propriedade aqui, se a transposta da soma é igual a soma das transpostas, se for verdade, isso aqui também é interessante, porque também já garante para qualquer matriz, né? Para qualquer matriz A de ordem N,
e também B, né, de ordem N aqui, ó. Então, assim, aqui seria interessante. Fica como um exercício para vocês aí. Eu aconselho vocês darem uma estudada nisso aí, se a gente não viu com tanto detalhe na parte anterior. Beleza? Voltando para a lista. A questão 8 é a questão determinante, né? Mostrar que não é subespaço aí, vetorial da mesma ordem 2. Aqui já começa também com a mesma dica para vocês, né? Se vocês quiserem ainda aprofundar um pouco mais, alguém já percebeu também isso. Aqui eu estou pegando matriz de ordem 2. Mas a pessoa se pergunta, professor, se eu pegar uma matriz de ordem 10, quadrada, né? Que é também, né? Existe o espaço das matrizes quadradas de ordem 10, né? 10 por 10. Também será que vai valer? Aí o que acontece? Teria que provar. Mas, se você conseguir provar de modo mais geral ainda, né, não precisa fazer tanta conta. E nesse caso aqui da questão 8, né, a condição do subconjunto é que o determinante é sempre zero da matriz, certo? Então, nesse caso aqui, ó, tem que lembrar alguma coisa. De fato, essa questão aqui era um pouco mais interessante de fazer, né? Porque tem várias saídas dela, né? Essa questão 8. Dado um conjunto, né? Um A pertencente ao M2, tal que sempre o det de A é igual a zero, né? Tá, então eu tenho que pegar uma matriz A. Nesse caso aqui eu pego um exemplo numérico, só para mostrar aqui qual elemento está nesse conjunto aí. Vamos chamar a matriz X aqui, chamar de 4, 1, 8, 2. Esse cara aqui eu garanto para vocês que tem um determinante igual a zero, né? A gente fizer aqui a operação, bora fazer por Sarri mesmo, né, que é bem tranquilo. Então, o determinante de x é o produto das diagonais, então é 4 vezes 2, menos a diagonal secundária, aqui é 1 vezes 8, logo esse cara aqui vai dar zero, certo? Tá, então se você observou, lá desde o início da parte de vetores, a gente consegue encontrar uma forma, digamos, uma máquina aí, ou uma fórmula para produzir matrizes que sempre o determinante são igual a zero, né? É uma pergunta que sempre surge na parte de álgebra, né, que é, como é que eu garanto, né, que uma matriz vai ter determinante tal valor, nesse caso zero. Uma delas, né, que é essa questão aqui, você garantir que as linhas são combinações entre elas, né? Isso aqui vem lá da parte de combinação linear. Certo? Se você mostrar que os elementos de uma matriz de qualquer ordem quadrada, elas são combinações lineares entre elas, ou simplesmente uma é múltipla da outra, digamos assim, falando mais digamos, tão assim mais abertamente, questão do que é multiplicação, o que é combinação linear, né? Que é como se fosse ter algo que é multiplicado um por outro, ou paralelo. Você consegue mostrar que o determinante dessa matriz é zero, sempre, sempre. Digamos que eu pegar, não está no nosso espaço, mas pegar uma matriz de ordem 3, basta você pegar uma linha, 4, 0, 1, a segunda linha, digamos, pode ser 3, 1 e menos 2. Se você combinar a terceira linha de tal forma que é a combinação linear das duas primeiras, ou vice-versa, qualquer uma ser combinação de outras duas, você vai garantir que o determinante vai ser zero da matriz. Então, aqui seria, para fazer a diferença, né? Aqui seria 4 menos 3 vai dar 1. 0 menos 1 dá menos 1. 1 com menos 2, aqui dá 3. Então, de fato, se você calcular, nesse caso aqui, o determinante de y vai ser zero. Sempre. Essa é uma forma de a gente garantir que o determinante de certa matriz vai ser zero, certo? Se as linhas são combinações lineares. E nesse caso aqui do exercício, basta pegar matrizes 2 por 2 que garantem que o determinante vai ser igual a zero. Como?
pegando que são combinações lineares. Então, um elemento, vou chamar aqui de A, pertencente a S, que é o subespaço que a gente está estudando aí. Esse meu A aqui da seguinte forma. Eu vou criar ele, né? Vou colocar uma linha aqui qualquer, chamar de A e B. E a segunda linha, eu vou dizer que é uma combinação da primeira. Posso dizer que é alfa A, beta B. Certo? Ou ainda, vai valer para a coluna também, né? Posso pegar aqui um B, pertencente a S. E o meu B aqui vai ser como? Eu vou dizer que aqui é um XY. E aqui é um alfa X. E aqui é um beta Y. Essas duas formas que a gente colocou aqui nos garante que quando eu colocar o determinante vai ser igual a zero. Quer ver? Ó? Vou fazer aqui só da matriz A. Vou fazer direto por Sarri, então vai ser A vezes beta vezes B, menos a diagonal secundária. Aqui será beta vezes alfa vezes A, né? Aqui, ó, o que vai me dar, né? Vai ficar... Eu vou só isolar o beta e o alfa, né? Que são os escalares envolvidos. Aqui vai ficar beta. Aqui vai ficar A vezes B, menos... Aqui vai ficar alfa. Aqui vai ficar A vezes B. Aqui eu posso fazer A vezes B, beta, menos, ou melhor, alfa aqui. Para esse cara ser igual a zero, eu tenho que beta menos alfa tem que ser igual a zero, né? Então, isso aqui implica que o meu alfa é igual a beta. Pronto, a gente achou a condição para sempre ser igual a zero determinante. Só ver que está entrando aqui. Pronto. Então, aqui na matriz A e B, quando você for fazer operações, que é mostrar, no caso aí, que é fechada a soma, você vai pegar a matriz A, pertencente a S, calqueada da seguinte forma, né? Vou dizer que é AB, alfa A, alfa B, ou beta A ou beta B, né? Aí, porque aqui é igual, né? Tanto faz colocar um ou outro. Aí pronto, aí você vai fazer todas as operações utilizando a matriz dessa forma aqui. Tanto o primeiro item lá, né, que é mostrar que A mais B pertence a S, e o segundo item, que é mostrar que alfa A também pertence a S. Tranquilo? Perguntas? Beleza, acho que deu para entender aí. De fato, essa questão 8 era um pouco mais interessante, porque ela envolvia essa propriedade determinante, né? E sendo determinante uma coisa está clara para a gente, mas basta relembrar aí algumas propriedades, definições que a gente consegue pensar. Bora lá. A questão 9, 10 são de combinações lineares, como estava falando anteriormente, né? Mostrar que o vetor U é como uma combinação de vetores. Aqui eu vou só montar para vocês, acho que não tem dúvida. 9 e 6, que é o vetor U. E tem que mostrar que ele é uma combinação de V e W. Então, existe escalares aqui, né? Alfa 1 e 2, mais beta, digamos, 1 menos 4. 1 e menos 4. Aqui a questão é mostrar quem é alfa e beta. Se mostrar que esses dois caras aqui, eles são reais, aí morre, de fato, você mostrou que existe a combinação, tranquilo. A questão 10 tem um problema, né? Se alguém percebeu aí, que os vetores aqui não vai ter muito sentido da forma que a gente é colocado. Mostrar que esse cara aqui é a combinação do V com esse W aqui, ó. Então, a questão 10 está fora, está anulada, porque só a gente reparar aqui que o vetor U,
e o vetor V, só muda a terceira componente, né? Aqui é menos 3 e aqui é 3, certo? Em questões, a gente for olhar esse vetor, é como se fosse um vetor que ele é assim, né? Eu tenho aqui... Enfim, não vai ter solução, não, sistema, porque vai ser um vetor que não vai estar, digamos, no mesma região ali, no mesmo espaço, não vai ter muito sentido fazer a operação com ele, a não ser que mude. Mas como todo mundo já tem a lista, a questão 10, ela não tem solução, tá? Não terá solução por causa disso aí, né? Esse vetor U e o vetor V só muda a terceira componente, né? No caso, não teria como calcular essa combinação entre eles. São vetores reversos, né? A gente viu lá na parte de questão de reta, né? Como é que a reta se comporta? São paralelas, são perpendiculares, elas são concorrentes. Existe também a questão dos vetores, né? Aí tem vetores que são reversos aí porque estão em planos diferentes e não vão se tocar, e também tem direções e sentidos diferentes aí, certo? Beleza. A questão 11, então a questão 9 e 10 é isso, é tranquilo, mostrar que existe a combinação. A questão 10, como eu falei, não faça, não tem solução, não vou mudar porque tá muito em cima. A questão 11 é mostrar que os vetores, aí, os conjuntos são LI, certo? Então, o que já tem várias formas. Uma que eu vou mostrar para vocês é mostrar que a combinação dos vetores envolvidos aí no conjunto, que ele vai gerar o zero, se somente se os escalares envolvidos lá vão dar igual a zero, certo? Então, a pergunta é, será que esse conjunto aqui, eu vou chamar de A, um conjunto qualquer, será que ele é LI, né, linearmente independente? Então, como é que você vai montar uma pequena equação vetorial, então, da seguinte forma. Vou dizer que o alfa 1, 0, 0, mais beta 0, 1, 0, mais gama, que digamos, 0, 0, 1, tem mais um ainda, né? Deixa eu colocar aqui. Mais teta. Aqui é o vetor 2, 3 e 5. Pronto. Só montar essa equação aqui e dizer que esse cara aqui vai gerar o zero. Certo? Aí o zero depende do espaço que eu estou envolvido. Como é o R3, a gente conhece o zero do R3, que é o próprio 0, 0, 0. Certo? Então, você vai montar a equação. Eu vou fazer logo essa continha aqui direto para vocês. Ó. O 0, 0, 0, que é o zero do R3, ele vai ser dado da seguinte forma. Ele vai ser dado como alfa mais 2θ, primeira componente. A segunda componente, deixa eu apagar isso aqui, não vai confundir. A segunda componente vai ser beta mais 3θ. E a quarta componente, ele é gama mais 5θ. Pronto. Vamos montar aqui uma equação. Alfa mais 2θ igual a 0. Beta mais 3θ igual a 0. E gama mais 5θ igual a 0. Certo? Então, aqui já montei para vocês o sisteminha com as equações. E aqui tem que mostrar que alfa, beta, gama e θ, todos são iguais a 0. Se você mostrar que todos são iguais a 0, é porque o conjunto é LI. Caso tenha um diferente de 0, não é LI. E, além disso, outra forma é que se
de modo geral, se tiver mais de uma solução, também não é linearmente dependente, né? Mais de uma solução é aquela caso em que vai ficar uma em função da outra. Aí tem mais soluções, não apenas o 0, 0, 0, né, como a gente está habituado aqui, certo? Então, é assim que mostra se esse conjunto vai ser LI ou não. Mesma coisa para a questão para o item 2. No caso aqui são só 3 vetores. Aqui vai ser bem interessante, porque tem um 0 aqui, né? Você vai perceber um negócio estranho quando fazer as contas aqui, por causa desse 0, 0, 0. Mas também é tranquilo de resolver. Questão 12 e 13, para finalizar aí. Questão 12 e questão 13. Mostrar que o tal conjunto ele é LI. Acho que a questão 13 eu cheguei a comentar com vocês na última aula lá, né? Como é que mostra esse cara aí. A 12, você vai mostrar que esse conjuntinho aqui de 2 vetores gera uma base do R3. Então, para ser base, tem que relembrar, né? A definição. Primeiro, mostrar que o conjunto gera, né, o espaço. Nesse caso aqui, o R2. E o segundo item que você tem que mostrar que o conjunto LI é linearmente independente. Tem que mostrar essas duas coisas. Se valer as duas, é porque ele é base. Se falhar uma, não é base. A primeira é mostrar que o conjunto gera. Como é que primeiro mostrar que gera? Dado qualquer vetor do R2, eu tenho que mostrar que ele é a combinação linear dos caras envolvidos lá. Então é 1 em 1, né? Mais beta, que é 1 em menos 1, se eu não me engano. Isso mesmo. Beleza? Como eu estou falando em qualquer vetor do R2, basta pegar um cara aí, né? Então, um XY pertencente ao R2. Então, aqui ficará XY igual a alfa mais beta e alfa menos beta. Ele forma um pequeno sistema de equações. X igual a alfa mais beta, y alfa menos beta. Certo? Beleza, então o que acontece aqui, né? Eu tenho a cara desses vetores aí. Como eu quero encontrar quem é alfa e quem é beta, vai ficar o seguinte, né? Está certo a minha continha aqui, alfa mais beta, alfa menos beta. Isso mesmo. Se a gente somar aqui essas duas equações, eu vou ter que x mais y vai ser 2 alfa, certo? Só fiz somar as equações, logo o meu alfa vai ser x mais y sobre 2, certo? Aí a gente vai substituir aqui em qualquer uma das equações e achar o beta. Pronto, você mostrou aqui que existe o alfa e o beta. Visto o seguinte, ó. Aí, que é? Muitas vezes a pessoa se confunde nessa posição aqui. A continha é fácil de fazer, né? Geralmente. Mas quando chega no final aqui, a pessoa fica em dúvida. Tá, mas eu mostrei que ele gera espaço? Mostrou. Por quê? O que a gente está procurando aqui, né? Está procurando o alfa e o beta. Tem que saber se existem os caras. Se existem eles dois, números reais, bonitinho, porque de fato consigo escrever qualquer vetor do R2 como combinação deles dois. Aí o que você fez? A gente pegou aqui qualquer vetor do R2. Né? Esse XY aí é qualquer vetor do R2. Ou seja, é um X e um Y, é um número real, o X é um número real, o Y. Então você consegue encontrar aqui uma expressão, né? São duas expressões, né? Por exemplo, aqui para alfa, que envolve o X, que é o número real, mais Y, número real, por 2. Certo? Então, por exemplo, pega um vetor aleatório, um vetor U, da forma raiz de 3 e π. Esse cara aqui vai ser possível escrever ele como combinação linear daqueles dois caras lá em cima. Por quê? Porque vai existir os escalares. O meu alfa aqui, só questão do exemplo, vai ficar quem? Vai ficar raiz de 3 mais π sobre 2. É o número real, né? Esse cara aqui pertence ao reais, certo?
Então, de fato, eu consigo encontrar o alfa, depois você encontra aqui o beta da mesma forma, e de fato mostrou que existem os escalares que gera a combinação linear. Beleza. A primeira parte. A segunda é em relação ao LI, né? Como a gente vê aqui em cima com esses conjuntos. Existem várias formas, mas o que sempre eu indico para vocês é mostrar que ele só vai gerar o zero caso o meu alfa e o meu beta forem zero. A gente viu aqui, né? Como é que a gente resolveu. E basta você pegar a mesma equação aqui, que gera o espaço, só faz mudar. No lugar do xy, coloca 0, 0. Né? Você já deu para perceber mais ou menos o que vai chegar. De fato, vai ser 0, 0. Né? O alfa e o beta. Aí, logo, esse conjunto aqui, de fato, ele é uma base, né, do R2. Essa questão aqui é só a título que a gente viu nas nossas aulas anteriores, né, a questão da base canônica, né? Existe um conjunto de vetores que gera aquele espaço, né? Gera, como fala, realmente vai gerar, não? Vai construir o conjunto. A gente viu uma base, que foi base canônica, né? Que era 1, 0, o 0 e 1, né? Eu falei que isso aqui é a base mais trivial, mais, sei lá, simples que tem, que gera o R2. Aí, tanto é que eu falei para vocês que existem infinitas bases, né? Mas aí, claro, tem que ter cuidado, mostrar que realmente aquele conjunto é base ou não. E nesse caso aqui é um exemplo, né, que eu vou mostrar para vocês, que um conjunto que gera também o R2, ele é base, mas não é uma base canônica. Uma base qualquer aí que existe e vai gerar o R2. Certo? E a questão 13, mesmo processo, agora são matrizes, é a mesma coisa, mostrar os dois itens. Acho que eu cheguei a comentar na última aula. E é fazer as continhas aí e mostrar que esse cara é base. Primeiro, mostrar que gera qualquer matriz de ordem 2. E segundo, mostrar que é LI, né? Mostrar que os vetores são linearmente independentes. Beleza? Perguntas? Será em média quantas questões para responder na prova, professor? Eu vou manter lá o número de questões, praticamente. Mas, assim, acho que talvez a preocupação de vocês é em relação ao conteúdo, né? Esse é um conteúdo um pouco mais extenso que a gente viu, que é a parte de matrizes.